Boa tarde, meninas. Boa tarde, mulheres. Hoje é o dia de falar sobre relacionamento, né? É o dia do relacionamento. Ontem, no nosso grupo do WhatsApp, nós começamos a fazer algumas provocações acerca do que era uma mulher, né? Dos relacionamentos, de como que nós construímos os nossos relacionamentos amorosos. E aí foi lançada uma pergunta, poucas pessoas responderam, mas eu acredito que todas refletiram um pouquinho sobre qual que é o seu nível de satisfação atual no que diz respeito ao relacionamento amoroso. Eu acredito, né, que nós, durante as nossas relações, né, no decorrer da nossa caminhada junto dos nossos parceiros, nós tenhamos oscilado, né, às vezes de 1 a 10 nas relações. E antes da gente começar a falar um pouquinho de relacionamento amoroso, né? E eu acredito que a maior pergunta, né? A pergunta que não quer calar é como que eu faço para melhorar minha relação? Relações recentes, né? Desde relações recentes que não estão boas, quanto relações de longo prazo, né? Que já se desgastaram. Eu tenho certeza que existem relações, né? Que são instáveis, relações que são muito boas e esporadicamente ruins. Eu acredito que tenham mulheres conquistas de relações permanentemente ruins. Então, antes de tudo isso, né, que cada um tem a sua construção de relacionamento, eu gostaria que a gente voltasse mais uma vez, passar pelo processo de autoconhecimento, para a gente entender um pouquinho como que nós nos relacionamos com o outro, qual que é o papel do outro na nossa vida, né? Primeiro eu preciso amar a mim mesmo. Muito provavelmente do lado onde existe uma mulher insegura e com uma baixa autoestima, muito provavelmente ela não terá um nível de satisfação no relacionamento bom, né? Parte muito um relacionamento saudável, né? Ou um relacionamento possível. Inicialmente ele parte muito da saúde mental da mulher, né? De como ela lida com ela mesma, o quanto ela tem de amor próprio, o quanto ela tem de resiliência para suportar os relacionamentos, né? Os desafios do relacionamento. Relacionar-se com outro, homem, mulher, mulher com mulher, homem com homem, ser humano com ser humano, nunca foi fácil, né? Nós somos construídos, nós somos constituídos, na verdade, em ambientes muito diferentes, de valores diferentes, crenças diferentes, né? Um bom relacionamento passa não só, né, com as nossas idealizações, né? Ele não passa só pela pelo caminho das idealizações e realizações, mas ele também tem muito a ver com duas pessoas com valores muito distintos se encontrando, ou com valores próximos se encontrando. Os valores, né, eles regem as nossas relações. Então, é algo que eu vou falar um pouquinho também para vocês. O quanto que é importante a gente entender quais são os nossos valores, para a gente entender se eles também, né, se os valores não são gatilhos, né, para desencadear problemas no relacionamento. A divergência, incompatibilidade de valores não são gatilhos para trazer conflitos para o relacionamento. Então, eu quero falar de 3 coisas hoje e eu gostaria que cada um de vocês refletisse para poder gerar autoconhecimento. Antes da gente perguntar, Daniela, o que eu faço para melhorar minha relação? O que eu vou fazer aqui com vocês? Eu não tenho a chave, né? Se eu tivesse, eu melhoraria a minha para o nível 100%. Mas eu entendo que, primeiro, na relação, eu preciso que os dois sujeitos estejam emocionalmente bem, né? Eu preciso que eles estejam seguros, com a autoestima preservada, com a saúde mental preservada. Tudo isso depende de tudo isso para que um relacionamento aconteça de forma saudável. Eu posso estar muito bem, emocionalmente bem, com uma autoestima boa, autoconfiante, mas ter um parceiro que tenha todas essas necessidades rebaixadas, né? E aí eu vou colocar a culpa no meu relacionamento? Não, não é possível eu atribuir ao relacionamento a, como vilão, né? Eu não posso ser o relacionamento em si, a construção de 2 pessoas,
como o problema, né? Em algumas circunstâncias, eu preciso pensar se é a relação que está doente ou se um dos membros dessa relação está doente emocionalmente, né? Então, uma das coisas que eu queria parar para refletir, que vocês pensassem, né? Ah, Daniele, quando a gente fala de relacionamento, pensa aí, cada um dentro da sua relação conjugal, seja ela namoro, casamento recente, casamento longo, os dois, as duas partes que compõem esse relacionamento, estão emocionalmente saudáveis? As duas partes têm autoconfiança? Têm autoestima preservada? Primeira pergunta. Acho que para a gente sair do lugar, para a gente tentar fazer alguma tratativa, a gente precisa saber. Se está tudo bem, sim, então nós podemos caminhar para melhorar o relacionamento. Muito provavelmente a gente está falando de comunicação. Quando a gente recebe hoje clientes de casal, né, clientes casal em terapia, a gente trabalha muito na perspectiva da comunicação. O quanto que a comunicação se perdeu nos relacionamentos, né? E o quanto que ela é importante, tanto para delongar um relacionamento, quanto para manter, quanto para estabelecer. Mas então o primeiro passo é, quando eu falo de mim com o meu parceiro, eu preciso entender, estamos emocionalmente estáveis no individual? Autoestima preservada? Autoconfiança? Temos autoconfiança? Ok, temos. Então vamos partir para a parte 2. Como que é a comunicação? Né? Como que é a comunicação desse casal? Não, Daniela, a gente pouco se comunica. Quando a gente fala um com o outro, a gente está falando grego um com o outro, um outro não sabe se comunicar, o meu marido não sabe me entender, minha esposa não me entende, enfim. Segundo passo, nós precisamos colocar um termômetro na comunicação. Não, a comunicação também está ok, Daniele, mas ainda assim o relacionamento tem as nossas deficiências. Passo 3. Vencemos então as individualidades dos membros do relacionamento, passamos para a comunicação, vencemos a comunicação, não é um problema de comunicação, vamos voltar lá para um problema que é originário, assim, é constitucional. E eu vou lá em Freud, né, trazendo aqui um pouquinho da psicologia. Nós, mulheres, homens, quando a gente se relaciona com o outro, nós projetamos no outro um eu ideal, né? Quem nunca ouviu aquela frase, é um comentário, na verdade, né? Muitas mulheres falam isso. Ah, mais mulheres. Dizem que a mulher procura no homem o pai e o homem procura na mulher a mãe. Tem também isso, tem um pouco de fundamento, né? Nós estamos em busca, nós precisamos romper primeiro com essas idealizações. Freud vai falar lá no inicinho que nós precisamos vencer algumas etapas, né, da nossa construção psíquica, que tem a ver com os tempos, né, tem um pouco a ver com a sexualidade, os tempos, a relação com a mãe, a relação com o pai, para que nós possamos atravessar o espelho, né, e enxergar o outro como o outro, né? Não como o ideal, como aquilo que a gente projeta nele. Quando eu falei ontem, na nossa conversação de ontem, eu falei muito sobre atravessar o espelho, né? Os relacionamentos, eles acontecem, assim, é bem interessante quando eu estou com o outro, né? O outro, ele provoca em mim muito mais do que ele imagina. E às vezes a relação ela é conflituosa não é porque eu estou me relacionando com o outro, mas o outro é reflexo de algo que é meu. Eu estou usando o outro como objeto, né? O outro ele apenas ecoa, ele reflete aquilo que é um conflito meu. Ah, Daniela, de que você está falando? Tá muito complexo isso. Vamos na prática, né? Ai, Daniela, eu tenho algo que me incomoda muito no meu marido. Ele tem uma determinada característica que isso não me desce, assim, né? Ele faz coisas e eu, nossa, toda vez que ele faz isso, e isso é muito repetitivo, isso é muito insistente, isso adoece muito o nosso relacionamento, já tem muitos anos que a gente tá junto e ele continua fazendo. Gente, aquilo que quando a gente tem um incômodo muito grande vindo do outro, é muito importante que a gente pare, pense, reflita. Que incômodo é esse?
Porque o outro, ele nos dá a oportunidade de acessar os nossos fantasmas, né? É uma relação um pouco alienante que eu vou falar, mas a gente se relaciona no outro como objeto, né? Como nosso objeto de prazer, como nosso objeto de gozo. Então, na nossa relação com o outro ele tem muito essa contribuição de fazer reflexo para nós mesmos. E às vezes as nossas lutas, né, quando a gente se relaciona com o outro e começam a existir os nossos conflitos são com nós mesmas. E às vezes, mas meu marido está sempre falando que eu tô gorda, meu cabelo é feio, que eu não tenho vaidade, né? E isso me incomoda muito. E ele está cansado de saber que eu não suporto isso. Olha do que você está falando. O que você está falando é algo que é seu e que o outro vai ferindo. Ele coloca o dedinho e vai abrindo, ele vai ferindo. Tudo bem que ele dá voz àquilo que te incomoda, mas esse problema já é seu, né? É você que ainda não mexeu nele, mas quando o outro mexe, te incomoda, né? Então eu costumo falar, gente, o outro contribui de uma forma até muito positiva, porque quando o outro devolve pra gente o nosso incômodo, a gente não tem que ficar naquele amassa-barro ali, né? Tentando relutar, tentando vencer aquela etapa. Eu acho que a gente tem que se aproveitar daquilo ali, né? Gente, eu sempre me incomodo com esse comportamento que o marido tem comigo. Deixa eu tentar ver aqui dentro de mim aonde que isso está guardado, como que eu construí isso aqui. Se tem a ver, então, se ele fala sempre do meu corpo, da minha falta de vaidade. Bom, se eu tivesse muito bem com isso, se isso fosse algo que não, de alguma forma, não me prejudica, não me incomoda, eu não me incomodaria tanto com ele dizer isso, né? Então, às vezes, a gente precisa se aproveitar do discurso do outro, do incômodo que o outro causa na gente, para a gente poder entender, né? E poder vencer isso aí. Porque nem meu inferno, a gente costuma falar, meu inferno é o outro, né? É o outro que faz isso comigo. Mas dá para aprender com o outro. Dá para aproveitar o que o outro traz, que aparentemente é negativo, e transformar em algo positivo, né? Então, gente, olha que interessante. São várias formas da gente refletir sobre os relacionamentos. Primeiro, é preciso saber, às vezes o relacionamento não dá certo porque as pessoas não estão emocionalmente bem. Às vezes passam por alguns transtornos emocionais, né? Tem mulheres que são altamente inseguras, obsessivas, ciumentas. E o homem está se queixando de quê? Está se queixando disso. Isso, mas ele me deixa sempre inseguro porque eu sempre vejo umas coisas estranhas no celular. E tá, ok, ele engatilha essas preocupações, né, através de alguns comportamentos. Mas vamos medir o nível da nossa insegurança, o nível do nosso ciúme. Mulheres emocionalmente saudáveis, seguras, autoconfiantes, elas tendem a driblar situações, né, do dia a dia. Elas conseguem, às vezes, não absorver aquilo que o outro traz para ela como um sintoma dele, né? O que é isso, Daniela, que você está falando? É que às vezes a gente recebe coisas que não é pra gente, é do outro. A gente só acolhe aquilo que vem do outro quando aquilo realmente nos incomoda, quando aquilo também é da gente. Porque quando o outro fala ou o outro traz algum conflito de forma desmedida, descabida, desnecessária, a gente tende a banalizar, a gente tende a não absorver com total emoção. Mas quando o outro traz algo que mexe com o seu íntimo, com o seu interior, aí o pau quebra. Eu costumo dizer que aí a gente dá uma boiada para não sair, né? Mas por quê? Porque a gente fica tentando vencer os nossos fantasmas através daquilo que o outro traz. O que é isso, Daniel? Gente, os nossos fantasmas, eles ficam guardados em caixinhas assim, as 7 chaves, né? O que são fantasmas, Daniel? Os nossos medos, nossas inseguranças, os nossos traumas, né? Eles ficam guardados no baú do inconsciente. Eles se manifestam aí de vez em quando num sonho, num, num sintoma de corpo, num mal-estar, numa dor, numa psoríase, enfim, né? Numa paralisia, numa afonia, coisa das histéricas. Por essas vias, né? O inconsciente se manifesta nos sonhos,
mas eles ficam guardados as 7 chaves. E quando alguém vem e rompe, né, arromba esse baú, né, e aí eu tô falando do outro, porque são as pessoas que convivem muito com a gente e acabam aprendendo a enxergar coisas que a gente não vê em nós mesmos, né? Quando esse outro rompe a chave desse baú e começa a fuçar, né, a revirar coisas da sua estrutura psíquica que você não dá conta de mexer, esse outro, ele passa a ocupar um lugar, né, de rival, né? Aí você compra uma guerra acirrada com ele. Então, gente, antes de pensar como melhorar o meu relacionamento, olha os caminhos que a gente tem que percorrer, né? Vamos para dentro. Para dentro, então, eu preciso avaliar se nesse relacionamento as duas pessoas estão emocionalmente saudáveis. Segundo passo, deixa eu avaliar a comunicação. Nós nos comunicamos, existe hoje, eu vejo, né, assim, eu vivencio também, estou inserida, nós somos iguais aqui, de mulher para mulher, mas como que a tecnologia, né, ela entrou nas relações, e aí que a gente vê muito, a gente se queixa, escuta queixas às vezes também de clientes, de amigas, que falam, ai, meu marido só fica no telefone agora, ele colocou senha no telefone, nós temos pouco tempo, ele está conversando comigo, ele está no telefone, e vice-versa, a gente às vezes faz isso, né? Nós somos capturados por interesses que estão para além da nossa casa, né? E isso fez com que a comunicação, as relações interpessoais perdessem, né? É como se tivesse um outro indivíduo, né? O telefone, uma rede social, é como se tivesse um outro indivíduo dentro de casa. Então, assim, nós temos que avaliar, né? Porque às vezes é uma questão de dinâmica mesmo da comunicação que precisa ser tratada. Não tem a ver com a saúde emocional, mas tem a ver com a comunicação. É um outro ponto, tá, gente? Por isso que eu tô citando de forma separada. E pra gente ir refletindo. E um terceiro ponto seria isso, né? Assim, poxa, quando eu me relaciono com o outro, eu realmente estou com o outro que está do outro lado do espelho, ou eu me relaciono porque eu fico o tempo inteiro tentando me defender de mim mesma na imagem dele, porque ele fica o tempo inteiro tentando devolver para mim traumas, medos, inseguranças que eu tenho e que eu não quero me haver com elas. Então, gente, o relacionamento amoroso, ele precisa fazer esse caminho. Para a gente entender o relacionamento amoroso, a gente precisa fazer esse caminho de volta, né? Seja para os relacionamentos recentes, seja para os relacionamentos mais longos. Não existe uma receita, né? Não, isso não é algo que a gente consegue direcionar para você assim, para fulano é assado, não. Mas é algo que quando a gente consegue perceber que nós, mulheres, tá? Mais do que o companheiro, quando a gente consegue identificar que nós precisamos melhorar nossa saúde mental, e tem um caminho, outro caminho. Não, Daniele, realmente, eu não tenho saúde emocional e eu preciso de uma ajuda para resolver isso, porque eu vou tentar por aí, Daniele, eu vou tentar por esse caminho primeiro. Será que então se eu trabalhar comigo, a minha saúde emocional, o meu relacionamento pode melhorar? Com certeza. Com certeza você vai caminhar alguns quilômetros à frente no nível de satisfação. Porque uma mulher emocionalmente saudável, segura, autoconfiante, acima de tudo, quando ela se ama, né, ela se empodera, ela é resiliente, ela tem capacidade de vencer os desafios das relações com muito mais facilidade, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, nossa, eu já escutei muito isso. Você vai para o céu porque, nossa, seu marido, ele implica com tudo e tudo e tudo e tudo. O que você faz? Bom, se eu não posso mudar o outro, eu estou tentando trabalhar comigo mesmo. Eu preciso estar emocionalmente saudável para lidar com as implicâncias, eu preciso ter autoestima, então eu preciso ir num salão, arrumar um cabelo, fazer uma unha, né? Eu preciso fazer uma atividade física, eu preciso comer o que eu gosto, eu preciso ligar para as minhas amigas. Ai, tô bem, né? Tô bem. Aí o seu marido chega em casa e começa a implicar e começa a falar, você consegue abstrair. Mas quando você não tem autocuidado, quando você não tá bem consigo mesmo, o outro ele é capaz de colocar debaixo do sapato, né? Então, o autocuidado talvez seja o princípio de tudo, né?
é um pouquinho da contribuição, da provocação. Eu queria que vocês me falassem um pouquinho o que vocês pensam disso. E traz aqui pra gente no grupo, como comentário. Eu selecionei mais um texto aqui, vou ler para vocês, vou postar um áudio, vou deixar o grupo aberto e me falem o que vocês pensam disso e convido vocês a praticarem esse exercício. Exercício 1, então, relembrando, avalie a saúde mental dos dois. Exercício 2, avalie como que está a comunicação. Exercício 3, pense, né, como que você vai se relacionar aí com o outro, se o outro está provocando os seus fantasmas ou se de fato o problema está em você, por você não dar conta do que está vindo da sua relação ou realmente o problema é do relacionamento, né? Então, eu tô aqui no grupo para a gente continuar a refletir. Grande abraço.